mais uma aula de ciências. Continuar capítulo 6, relações entre os seres vivos. Página 229. Desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares. A sussuarana é um mamífero carnívoro encontrado em várias regiões do Brasil. O desmatamento, a caça ilegal, as queimadas e o atropelamento desses animais nas rodovias tem causado redução na quantidade de indivíduos dessa espécie no Brasil. Então tá aí, ó, o desenhozinho, a foto de uma. Ela pode atingir até 2 metros e 330 centímetros. Como você acha que o desmatamento e as queimadas podem estar relacionados à morte de sussuaranas no Brasil? Desmatamentos e queimadas. Se acontece o desmatamento e as queimadas, elas começam a desaparecer, né? Queimadas, elas podem ser queimadas, né? Podem morrer queimadas. E o desmatamento vai acabando com o habitat dela, né? Observe novamente a cadeia alimentar da página 222. O que pode acontecer com essa cadeia caso a sussuarana seja removida do ambiente? Então vamos lá voltar para 222. Voltem aí. Na 222 ele mostra aí a cadeia alimentar: capim, preá, sussuarana e seres vivos. O que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de preás, porque não vai ter as sussuaranas para comer, né? Vai aumentar. Então vai diminuir a quantidade de capim, não vai ter capim para todo mundo, né? Para todos os preá. Então eles vão morrer, né? Então vai dar uma bagunçada aí na cadeia alimentar, né? E as bactérias e os fungos vão ter que esperar os preá morrer para poder consumir, que vai demorar muito, né? Porque não vai ter ninguém, nada que atrapalhe o crescimento e o desenvolvimento deles, né? Voltando aí para 229. Cada integrante de uma cadeia alimentar desempenha um importante papel nas relações alimentares. Por isso, a alteração na quantidade de ingredientes em uma cadeia pode resultar em desequilíbrio das relações alimentares entre os seres vivos envolvidos. O desequilíbrio nas cadeias alimentares pode ser causado por diferentes fatores. Entre eles, algumas atividades humanas. O desmatamento, as queimadas, a caça e a poluição do ambiente destrói o habitat e interferem na disponibilidade de alimento e de abrigo. Como resultado, muitos seres vivos morrem ou se deslocam para outras áreas. A introdução de espécies exóticas e a retirada de espécies de determinado ambiente também podem ressaltar em desequilíbrio das cadeias alimentares. Esse desequilíbrio, por sua vez, pode provocar a redução da população de algumas espécies e até mesmo sua extinção. É uma bagunça que acontece aí, né? Se você mexer, se você tirar, né? Tem o desmatamento, tem a caça dos animais que estão em extinção, né? Então, bagunça tudo. Na página 230, ele fala sobre as relações ecológicas entre os seres vivos. Então, quer dizer que os seres vivos interagem uns com os outros apenas por meio da alimentação? Ótimo! Estou com fome, preciso interagir com um sanduíche. Muito engraçado, né? Comer sanduíche. Sanduíche engorda e não é nada saudável. Engraçadinho, os seres vivos podem se relacionar uns com os outros de diferentes maneiras, não apenas pela alimentação. Além das relações alimentares, os seres vivos podem interagir uns com os outros para obter território, abrigo, proteção ou para se reproduzir. Essas relações, chamadas ecológicas, podem ocorrer entre seres vivos de uma mesma espécie e entre seres vivos de espécies diferentes. Veja a seguir. Sociedade. Na sociedade, os seres vivos de uma mesma espécie trabalham de maneira cooperativa para o benefício de todos. Nesse tipo de relação, pode haver divisão das tarefas entre os integrantes da sociedade. Nas colmeias, por exemplo, existem abelhas responsáveis por cuidar dos ovos, outras que protegem a colmeia e as que trabalham na produção de mel. Então aí do ladinho essa figura, ó, é abelhas trabalhando na produção de mel.
e no cuidado das larvas em desenvolvimento. Cada um tem a sua função. Competição. A competição pode ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie e entre indivíduos de espécies diferentes. Os seres vivos envolvidos podem competir por alimento, por abrigo, por território. No caso de indivíduos da mesma espécie, ocorre também a competição por parceiros para a reprodução. De modo geral, a competição resulta em prejuízos para todos os envolvidos na relação. Isso porque até o que vence a competição pode sair machucado ou desgastado dessa interação, né? Porque eles vão brigar por um alimento, eles acabam se machucando, porque eles brigam mesmo, né? Então, eles podem se machucar também, tanto quem ganha como quem perde, né? Você acha que as plantas competem uma com as outras? Competem, sim, elas competem pela luz do sol, pela água, pelo espaço, né? Que elas estão lá crescendo. Tem a competição também. Predação, página 231. A predação, em geral, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Nesse tipo de interação, o indivíduo chamado predador alimenta-se de outro ser vivo chamado presa. Assim, o predador é beneficiado com a energia e os nutrientes e a presa é prejudicada, podendo inclusive morrer. Então, ele dá dois exemplos aí, ó. A leoa carregando sua presa. Nesse tipo de predação, um dos seres vivos envolvidos, né, que é a presa, foi morta, né, morreu, que é o alimento dela. No outro exemplo, o panda se alimenta de bambu. Nesse tipo de predação, o animal consome apenas partes da planta. Por isso, geralmente, ela não morre. Então, ele está dando aí os dois tipos de predador, né? O que se prejudica, porque morre, e o que não morre, né? Podendo criar suas folhas, nascer suas folhinhas novamente. Parasitismo. O parasitismo ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Neste tipo de relação, um indivíduo chamado parasita é beneficiado e obtém energia e nutrientes de outro ser envolvido, ser vivo envolvido. O ser vivo parasitado é prejudicado, mas dificilmente é morto pelo parasita. Na figura aí do lado, ele mostra o piolho, né? Piolho, muita gente tem piolho, né? Então, piolho é um parasita. Você que tem piolho, você pode morrer? Não, mas ele vai ficar sugando o seu sangue, mas não chega a morrer, certo? Então, para não ter o piolho, para ele não ficar sugando o seu sangue, lave o cabelo todo dia, né? Peça a sua mãe para olhar. Mãe, olha aqui, você tem piolho, né? Inquilinismo. No inquilinismo, o indivíduo vive sobre outro ser vivo ou dentro dele. Esse tipo de relação ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, em que um deles é beneficiado sem causar prejuízo a outro ser vivo. Então, ele dá aí o exemplo da bromélia sobre outra planta. Nesse caso, as bromélias utilizam a árvore apenas como suporte para facilitar o acesso à luz solar. Então, a bromélia se acomoda, né, numa árvore, no tronco de uma árvore, por exemplo, mas ela ali não vai fazer nada, ela vai estar só querendo a luz do sol, né, que a luz do sol bata nela. Ele pergunta aí, você acha que as plantas podem ser parasitas? Tem as plantas que não produzem o seu próprio alimento. Elas são parasitas, elas absorvem os nutrientes de outras plantas, né? Então, a planta parasita é aquela planta que não produz o seu próprio alimento. Então, ela tem que se alimentar de outras plantas. Que tem o exemplo aí do cipó-chumbo, que é uma planta que ela se alimenta de outras plantas. Na página 232, você vai resolver e a gente volta com a correção. Забуду имя любимое мое, твое имя имя любимое мое. Vamos lá corrigir, página 232. Escreva o tipo de relação ecológica que ocorre entre os seres vivos em cada uma das situações utilizando as palavras abaixo. Parasitismo, predação, sociedade e competição. Você vai dizer quem é que representa cada um aí. A. O
topeira pelado vive em tocas no interior do solo, formando grupos que podem ultrapassar 300 indivíduos. As tarefas são distribuídas entre eles e incluem, por exemplo, a defesa do ninho, a manutenção dos túneis e a reprodução. Então, esse daí é parecido com as abelhas, né? Então, é sociedade. No item B, as plantas carnívoras consomem pequenos insetos para obter nutrientes que o solo não oferece em quantidade adequada. Então, é a predação, eles são predadores, né? Então, item B, predação. Item C, no período reprodutivo, muitos elefantes marinhos do sul se enfrentam para disputar as fêmeas. Então, se eu estou disputando, é uma competição. E o item D, a fotozinha de uma lombriga, eca. As lombrigas são animais invertebrados que vivem no intestino dos seres humanos e dele absorvem os nutrientes de que necessitam para sobreviver, causando problemas à saúde. Então, é um parasitismo, né? São parasitas, são parasitismo. Então, para você não ter essa lombriguinha dentro de você, ande calçado, lave as mãos, né? Corte as unhas, né? Para evitar essa lombriguinha feia dentro de você. Certo? Terminamos aí o capítulo e até a próxima aula. Beijos!